Qual é mais barato? Ou qual é mais caro? 1 quilo de farinha de trigo ou um ovo? O fubá ou o ovo? Um ovo. O leite ou o ovo? Um pote de coalho ou um ovo? 1 quilo de açúcar ou um ovo? Eu perdi esse ingrediente todo por causa de um ovo. Você está entendendo? Então, às vezes, a gente perde bênçãos grandes se a gente não consertar uma coisinha, mesmo que seja pequenininha na nossa vida. Pastor, não consertar o quê? Aí só Deus sabe como é que está a sua situação. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que perdem bênçãos grandes financeiras porque elas não devolvem o dízimo do Senhor. E às vezes o pastor fala, a pessoa vai dibrando Deus, sabe? Não, mas lá na frente, depois eu resolvo isso aí. É que o pastor não entende, que o pastor... Mas, gente, não é o pastor e a pastora entender. A gente precisa entender que nós estamos lidando com Deus, e com Deus tudo é com obediência. Você está entendendo? As coisas não acontecem por um acaso, acontece porque eu entendi, criei e obedeci. Não é por um acaso, eu ouvi, criei, e se eu não creio também não vou fazer nada. E obedeci. Aí Deus opera. É assim que funciona, não é de outro jeito. Você está entendendo? Então a gente precisa vigiar, precisa consertar aquilo que está errado na nossa vida. Eu, quando vim para a presença de Deus, eu passava muita luta financeiramente, muita. Era dívida, problema, mas só que eu não devolvia a Deus o que era de Deus. E o meu pastor, quando ele começou a pregar sobre dízimo, ele não precisou ficar pregando 1 ano, 2 anos, 3 anos para mim, não. Isso não. Assim que eu comecei a ouvir, que eu entendi, eu já comecei a devolver a Deus. Eu vou consertar minha vida com Deus. E quando você é de Deus, quando você ouve a palavra, vem logo o desejo de você se consertar. Lembra do Zaqueu? O Zaqueu, Jesus entrou uma vez na casa dele. Uma vez. E falou da palavra para ele. Uma vez foi o suficiente para ele querer se consertar. Ele falou: se eu defraudar alguém, eu não vou mais defraudar, não. Se eu peguei alguma coisa de alguém, eu vou devolver. Quer dizer, uma vez só que ele ouviu a palavra, ele já começou a querer um conserto na vida dele. Quando nós somos de Deus, você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Já vem logo em você uma vontade de se consertar aquilo que está errado. Às vezes você ouve a palavra da igreja, já vem até na tua cabeça o que é que está errado. Não precisa ninguém falar. Aquilo que eu fiz, assim, que eu estou fazendo. E você sente vontade de consertar aquilo ali. É mínimas coisas, mínimas. Mas atrapalha, aquilo ali atrapalha grandes bênçãos na sua vida. Você está entendendo? É não devolver o dízimo, que estrava, não tem como. O próprio Deus falou que tem um espírito devorador, gente. O que um espírito devorador, o que ele faz? Ele devora, ele trava a sua prosperidade. Jesus quer te prosperar, mas não consegue, porque você não fez a sua parte. Você entendeu? É aqueles espíritos que impedem, preste bem atenção, é o jeito que você trata sua mãe e seu pai. Porque tem pessoas que não adianta você falar para ela que aquilo ali está errado para ele. A pessoa insiste naquilo ali. E tem coisas que às vezes a pessoa já está esperando há anos, que está travado por causa daquilo ali, a pessoa não está enxergando. Você entendeu? Porque hoje a gente vivemos num mundo que tem os filhos, eles se juntaram aqui com o negócio de internet, eles acham que é normal debater com mãe, com pai.
responder mal, não obedecer. Fulano, vai lá, fala, não vou. Então, a pessoa pensa que isso não é, mas isso é uma desobediência a Deus. Estão entendendo direitinho? Isso é uma desobediência a Deus. Gente, pai e mãe, aqui na Bíblia, é uma coisa muito sagrada. Sim, entendeu? Não dá, minha mãe, meu pai pede para me fazer um negócio, eu faço um negócio com raiva, chateada, eu já pequei, é melhor nem fazer, se eu fizer ou não fizer, eu estou pecando do mesmo jeito. Está entendendo direitinho? Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu vigio muito como eu faço. E olha que, não que meus pais são uma bênção, mas eles já são de idadezinha. Se pessoas de idade, você tem que ter paciência, entendeu? Não que seja enjoado, mas às vezes não entende direito, você tem que falar 2, 3 vezes, tem que estar explicando, mas você vai fazer o quê? Você vai pecar contra Deus. Tem muita gente aí, filhos, que a vida da pessoa, as coisas não destravam, é porque eles não entendem que eles não estão tratando os pais como deveriam. E muitas das vezes Deus nem fala mais. Mas por que Deus não me responde, não me mostra o que está acontecendo? Porque lembra daquela mulher daquela mulher cananeia? Lembra? Tu lembra que Jesus não respondeu aquela mulher, deixou ela falando sozinha? Pois mas que ignorância, mas não é, que não adiantava mais falar com ela. Depois Jesus comparou ela com uma cadelinha, porque o cachorrinho é um bichinho teimoso. Então, quando a pessoa é uma pessoa teimosa, ela não escuta o pastor, não escuta ninguém, se os pais falam também está errado, se o vizinho falar está errado, Deus não vai ficar toda hora falando a mesma coisa, a pessoa tem que se consertar com Deus. Se entender? Senão você vai ficar, mas por quê? Mas olha o que você está fazendo, você tem que meditar nisso. Peraí, o jeito que eu trato minha mãe é legal, o jeito que eu trato meu pai é legal? Às vezes ele não fala nada, mas Deus não está se agradando. Não está legal. Você está entendendo? Tem que vigiar isso, pessoal. É o jeito que o marido trata a esposa. Tem homem que é áspero dentro de casa. Mesmo a palavra de Deus dizendo que o marido não deve se irritar contra a sua esposa. Entendeu? E a insistência, às vezes, no pecado, é isso que traz o sofrimento, pode ter certeza disso. Pior coisa que existe na face da terra, irmão, é a gente insistir no erro, que Deus está falando que não. Eu sei disso porque eu já sofri muito por insistir em erro. Deus está falando, eu não estou nem aí. Deus está falando, eu não estou nem aí. Deus está, irmão, daqui a pouco as coisas vão engrossando. Por quê? Não é Deus que estava fazendo dar errado na minha vida. Estava fazendo dar errado na minha vida nos meus próprios erros. Porque quando eu estou em pecado, eu estou separada de Deus. Separada de Deus, Jesus disse em mim, aí nada funciona. Entendeu? É ódio. Tem pessoas que guardam ódio, uma raiva no coração. E tem pessoas que não é que guardam ódio, mas qualquer coisa a pessoa está chateada. Qualquer coisa, se a pessoa não fez como ela queria na igreja, a pessoa já está de cara amarrada. Aí fecha a cara para o marido, fecha a cara para a esposa, fecha a cara para os parentes. Isso é terrível. Porque as pessoas não têm culpa de seus problemas. Você está entendendo? Isso é muito chato. É igual você chegar aqui na igreja, eu estou com um problema em casa, eu chego aqui. Entendeu? Mas você não tem culpa. Vocês me fizeram alguma coisa? O que eu estou amarrando a minha cara para vocês? Você está entendendo? Eu já falei, pastor, está esquisito, passei, nem falou comigo direito, acho meus problemas. Mas irmão, mas o que o pessoal tem a ver com os problemas? A palavra de Deus diz que a gente deve ser pessoas afáveis. Tratar as pessoas com carinho, com amor, dando o que se recebe, gente. Só não é desse jeito. Então, tudo isso a gente tem que observar.
Eu já vim aqui para a igreja cheia de problema, porque nós temos luta, né? E aí atendi vocês, o pessoal que chega aqui, rindo, brincando, porque você não tem culpa de nada, gente. Eu tenho que fazer a obra de Deus com carinho, entendeu? Eu estou cheio de problema, aí entra uma pessoa ali que dia de culpa. Mas irmão, pelo amor de Deus, aí Jesus fica olhando assim, você está servindo a Ele. Como que você serve a Deus? Não, não faz isso não. Já pensou se você fosse trabalhar nós não somos empregados de Jesus, somos servos dele, nós vamos fazer com carinho. Já pensou se contratasse você numa padaria, comércio, para você atender as pessoas lá, né? Aí você, já aconteceu isso, tá? Comigo várias vezes. Você sai de casa cheio de problema, aí vai lá para a padaria lá, conta um dia de ler. R$2. Desculpa, não entendi. R$2. Meu irmão, mas o que o pessoal tem a ver com seus problemas em casa? É sério. Mas as pessoas, tem pessoas que fazem isso na igreja. A pessoa nem servia Jesus na igreja, sabe que tem um problema em casa, chega uma pessoa, tem culto, irmão, mas você está servindo a Jesus, faz isso não. Isso é um pecado, entendeu? Eu quando era obreira, eu ia lá para a igreja, minha vida de cabeça para baixo quando eu era obreira. Marido fora de casa, nas drogas. E só Jesus sabe a luta que eu estava passando naquela época. Às vezes eu ia vestidinha de obreira, sem nada dentro de casa, sem leite para dar para Yasmin sem fralda, ela bebê. Não era? A gente passava isso. Mas lá na igreja, o pessoal chegava, paz do Senhor, paz, meu amor, vou botar um nomezinho aqui. Mas tu é fingida? Fingida não, eu estou servindo a Deus, irmão. Servir a Deus é você tratar bem os seus irmãos. Você está servindo os seus irmãos. Você servir a Deus, você está servindo os seus irmãos, entendeu? Eu estou aqui, eu estou servindo a Deus, não é? Mas eu estou servindo a Deus sendo usado aqui para quem? Para vocês. Você está entendendo? Eu chego aqui porque eu estou com um probleminha em casa, eu trato vocês tudo mal. Isso está certo? Está errado isso, irmão. Então fecha a mão. Quem foi gostar? Mas não, irmão. Serve a Deus com alegria, Ele vai te honrar. Glória a Deus. As pessoas não têm culpa. Aí, até a menina lá em casa, eu fico vendo isso. Tem horas que eu estou meio assim, sabe? Ficar um pouquinho a sós com Deus, orar lá por umas situações da minha vida, eu fico quieta no meu cantinho, porque eu não vou tratar elas mal, porque eu não tenho culpa. Entendeu? Eu vou ficar gritando com as descascando elas dentro de casa, não vai resolver meu problema. E Jesus ainda vai ficar triste comigo, mas o que elas têm culpa, Fabiana? Entendeu? O que elas fizeram? Nada. Então não funciona desse jeito. Isso tudo a gente tem que observar, entendeu? Vigiar essas coisas. Lá no livro. Deixa eu mostrar aqui. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Porque nós queremos vencer e nós vamos vencer. Mas para a gente vencer, a gente precisa saber da verdade e ver aonde que você precisa consertar na sua vida. Senão você vai ficar na igreja 30 anos, 40 anos, o negócio não acontece. Aí daqui a pouco você está chateado. É a igreja? É porque se eu fosse na outra igreja ia dar certo? Irmão, eu poderia passar em 200 igrejas. Se eu não me consertar, é igual o dízimo. Eu não dou o dízimo aqui nessa igreja. Aí eu não estou prosperando. Não, mas se eu for para a igreja do Bernardino, lá eu vou prosperar. Mas se você não der o dízimo lá também, você não vai prosperar. Porque o problema não é a igreja, o problema é que eu não quero devolver a Deus o que é de Deus. E aí? Aí o problema está em quem?
Entendeu? Ah, eu não quero obedecer nessa igreja, né? Tem uma coisa que Jesus mandou perdoar, não quero perdoar de jeito nenhum. Então vou para a igreja X, você vai rodar em tudo quanto é igreja, mas a raiva, o ódio está no seu coração. Então o problema está em você. Quer ver? Eu já recebi pessoas aqui de outra igreja. Por exemplo, a Lucinha. A Lucinha era batizada, veio de outra igreja, mas só que ela veio de lá com ódio de um irmão de lá. Aí ela frequentou aqui quase 7 anos, e eu aconselhando ela, Lucinha, tira esse ódio, Lucinha, perdoa aquele homem. Ela não perdoou o homem de jeito nenhum, quer dizer, ela estava lá, arrumou o ódio lá, trouxe o ódio para cá, ficou aqui quase 7 anos e morreu com ódio. Agora eu vou te fazer uma pergunta: o problema era a igreja? Não era, o problema estava nela. Que a Rosângela foi até lá comigo e viu, não foi? Ela lá com o morro toda estourada, né? Mas aquele desgraçado, que não sei o que, ela morreu porque deu ódio atravessado. O problema não era a igreja, era ela. Então a gente, quando a gente quer mudar, entendeu? Se tem uma igreja que tem a palavra, Deus está ensinando, a gente muda, gente. Quando a gente quer, a gente faz. Não é bicho de 7 cabeças, não é uma coisa impossível, não é. Você orar e acertar aquilo ali. Senhor, isso aqui eu estou indo bem nessas partes, essa aqui eu não estou conseguindo, me ajuda, me dá força, Deus te ajuda. Agora, uma coisa que é um problema muito sério é quando você acomoda no pecado, quando você acha que não precisa mais mudar aquilo ali, que aquilo ali está bom, que é normal. Aí isso é um problema. Porque aquilo ali é isso que está te atrapalhando. É uma pedrinha no seu sapato. Você não consegue andar, não consegue ser feliz, não consegue prosperar, você não consegue vencer por causa daquilo ali. É pequenininho, mas é aquilo ali. É como disse lá no Cantar de Salomão, né? As raposinhas, elas que destroem as vinhas. Não é as raposonas, é as raposinhas. Que nem meu pastor falou que quando a pessoa vier uma ratazana na casa, hoje não, porque hoje a gente tem um montão de métodos de matar rato, né? Mas antigamente pegava na ratoeira, né? Tá na ratoeira, e os bichinhos morriam. Aí ele estava falando lá que o problema de uma casa não é quando tem uma ratazana, é quando ela dá filhote. Por quê? Porque cada ninhada é uma filhotada e é mais fácil você pegar uma ratazana desse tamanho do que um bichinho desse tamanho. Os bichinhos correm pra caramba, entendeu? Espalha tudo dentro de casa, aquelas filhotadas todas para pegar aquilo tudo. Eles que dão trabalho. Você está entendendo? Hoje é mais fácil que a do genético que tem, mas antigamente era mais difícil pegar aqueles filhotinhos. O bichinho corria pra caramba. Às vezes, quando tu estava sentado assim, tu sabia que ele corria. Esse tamanhozinho assim. Hoje não dá nem tempo de ver direito. Entendeu? Os filhotinhos é que dão trabalho. Então, não é aqueles grandes pecados, não. Porque o problema, quando você está num pecado muito grande, você se incomoda muito com ele. Meu Deus, eu tenho que parar com isso rápido. Mas os errinhos, às vezes a pessoa vai deixando passar. Ninguém é perfeito. Todo mundo. Igual aquela música do mundo, né? Todo mundo erra. Todo mundo. Os pequenininhos que você não liga muito. Rapaz, Deus abençoe, Lili. Os pequenininhos é que você vai deixando passar. Você acha que não tem nada a ver. Os que você acha que não tem nada a ver, é esses que é o problema. Rapaz, porque é eles que atrapalham. Porque ele é pequenininho. Ele é pequenininho, bem pequenininho, médio ou grande, é tudo a mesma coisa. Você já ouviu? Eu gosto muito eu sou uma pessoa que eu gosto de meditar na palavra de Deus. Eu amo meditar na palavra. Quando a palavra diz assim, pecado, né?
sei lá, perdoarei seu pecado, ou pecado separa você de Deus, ou se você for fiel, confessar seus pecados. Você ouve na Bíblia falar de pecado. Você não ouve falar um pecadinho, um pecador. Não, pecado. Pastor, o que significa isso? Ele grandão, ou ele pequenininho, ele é um pecado. De qualquer forma, ele vai te fazer mal. Vai separar você, afastar você de Deus, vai atrapalhar as suas bênçãos. Atrapalhar as suas bênçãos não é porque Deus vai ficar com raiva de você, entendeu? Não vai abençoar, não é isso não. É porque quando a gente peca, a gente faz uma separaçãozinha. E essa separaçãozinha, o inimigo entra. O Judas, ele pecou. Ele deixou o dinheiro falar mais alto no coração dele. A Bíblia diz que quando ele pecou, o diabo entrou nele. Falou bem claro, ele entrou nele por causa daquele pecado. E afastou ele de Jesus. Tanto afastou ele de Jesus, que Jesus deu uma chance a ele, depois de ter pecado, depois de ter traído ele. Jesus falou assim: que vens a mim, amigo? Ele podia, né? Não, mas o diabo entrou nele, então afastou ele de Jesus. Ele não quis assunto com Jesus. E esse mesmo espírito que entrou nele levou ele ao suicídio, à ruína. Não foi Jesus. Jesus não matou Judas. Jesus não se suicida agora que você me traiu. Não, Jesus não fez nada disso. Quem destruiu ele foi aquele espírito que entrou nele. Por causa de quê? Do pecado, porque o demônio ele também ele não pode entrar em você se você não der uma brecha. A brecha é o pecado, entendeu? A brecha é o pecado. Se você não pecar e está certo, aquela pessoa que está certa, mas não existe uma pessoa não pecar, e tudo bem, tem pessoas que falham, mas não é para você ficar no pecado. Assim que você percebe que pecou, você tem que se consertar logo, até porque se você morrer em pecado, você vai para onde? Não tem como não, você não pode ficar no pecado não, você pode ter até falhado com Deus, você vai lá e se conserta logo, confessa logo, limpa logo o seu coração, entendeu? E o Judas ele não fez isso. Se ele tivesse chegado ali na hora que Jesus falou, né, vê que vez a minha amiga, ele tivesse confessado, pô Jesus, me perdoa, te traí, aquele demônio tinha saído dele e não tinha destruído. Mas ele permaneceu naquele pecado, ele não mudou de ideia, entendeu? Então, a Bíblia, ela não fala sobre, o pecadinhozinho, pecadão, não, pecado é pecado. E os pequenininhos são pior do que os grandes, são bem pior. Eu vou falar um negócio aqui, talvez você tenha vergonha de falar, mas, irmão, a maioria das pessoas já teve. Eu já tive quando eu era criança. Você já teve piolho? Piolho. Isso é terrível, não é? Misericórdia, próximo nojento. Você já viu que aqueles piolinhos pequenininhos, eles que coçam mais do que os grandes? Dá uma agonia, né? É aqueles bem pequenininhos. Porque eu acho que eles são pequenininhos, eles querem comer o tempo todo. Igual aquele nenenzinho nenenzinho quando nasce, quer ficar mamando o tempo todo. Eu acho que eles nascem cheios de fome, aqueles bichinhos, sei lá. E eles incomodam mais do que os grandes. Os piolinhos pequenininhos incomodam mais do que os grandes. Coça! Entendeu? Então, às vezes, os pequenininhos é o que é pior, gente. Por que ele é pior? Porque eu acho que ele é tão pequenininho que eu não preciso acabar com ele. Você está entendendo? Essezinho aqui é pequenininho. Já viu que tem umas formigas, formigão desse tamanho? Lá no mundo do Verde tem. Eles têm até umas coisinhas. Mas tem umas formiguinhas também que elas são pequenininhas. E a maioria das pessoas já passou por isso de olhar. Não nada pela formiga, irmão. Aquilo quando ele não te morde, Deus me livre. Que elas têm de pequenininha, elas têm de terrível, sério. Um mosquitinho que é assim, ele não tem nem forma aquele negócio, é pretinho, né? Você olha assim, parece uma coisinha preta. Irmão, aquilo ali, quando morde você, aquilo é terrível, pequenininho.
gente deixa passar. Mas isso aí não tem nada a ver, porque não existe ninguém perfeito. Mas esses mínimos detalhezinhos, eles, mesmo sendo pequenininhos, pode estar fazendo você perder grandes bênçãos. Você está entendendo? Porque por mais pequenininho que seja, se é um pecado, você tem que tirar da sua vida. É uma falta de perdão, é uma pessoa que você não gosta. Você tem que orar deles. Mas como é que eu vou gostar da pessoa obrigada? Você tem que orar. Deus, mesmo que não dê para me andar junto com essa pessoa, eu não posso carregar ela no meu coração. Eu não posso ter ninguém no meu coração que eu odeio, que eu não gosto. Isso é um pecadinho escondidinho lá. Entendeu? Ele tem que sair. Você vai viver na sua vida com ele. Para você está tudo bem, mas quando ele está melhor. Você está entendendo? De repente tem bênçãos que você está perdendo por causa desse trocinho. Aí é mais ou menos assim. É uma análise que você tem que fazer da sua vida. Se você for lá na tua casa lá, você não faz aquela faxina, aquela lixarada, vamos supor assim, fez uma faxina lá na cozinha, na casa chegou com as coisas velhas que não prestavam e tal, o chão está todo cheio de bagulho lá que você tirou. Aí você vai pegar a vassoura, você vai varrer, vai tirar aquilo tudo. Aí pega a pazinha, tira lá, né? Muito lixo que saiu, coisa que estava lá antiga, que não prestava. Aí você varreu o chão, né? Tirou aquele lixo de Deus. Está limpo o teu chão? Já está bom o seu chão? Não, mas tirou o grosso. Isso aí só não é sujeirinha de nada. Não. Aí agora você vai ter que passar ou lavar o chão, ou passar um produto lá, um couro, um paninho. Você vai ter que tirar. Você tirou o grosso, mas está toda sujeira colada, pequenininha, mas já está, ué. Você está entendendo? Então você vai passar um paninho ali, entendeu? Para limpar aquilo ali. Aí você tirou lá e passou aquela esponja assim em cima do fogão, você tirou aquele grosso que é de comida, aquela coisa, está limpo o fogão. Então, vai ter que passar uma esponja ali. Você está entendendo? Passar um paninho para limpar direitinho. Então, tem coisas que já saiu grosso da nossa vida. A gente tem que refinar pelo negócio. Procurar se não tem coisinhas pequenas que, em vez em quando, o inimigo usa para te atrapalhar. É quando você está quase sendo abençoado, ele joga você contra alguém para atrapalhar a sua bênção. Entendeu? Quando você está quase sendo abençoado, ele bota um desânimo em você para você não orar mais, buscar Deus. E assim vai embora. Uma coisa que ele vai fazer, ele sempre vai procurar alguma coisa, mesmo pequeno, mesmo que seja pequeno, para te atrapalhar. Então você tem que estar sempre espertinho. Entendeu? Tem um dia que a Natasha fez aqui, um culto de criança, infantil, né? E aí, o que aconteceu? A Natasha cantou uma música, ela fez uma pregação infantil que tinha a ver com aquela música. E às vezes a gente, adulto, não esquenta muita cabeça para a música de criança, né? Mas aquela música, ela fala do coração. Eu não se recordo de como é que ela é toda. Que ela fala do coração, de sujar o coração. Aí ele está falando assim, quando o mal, como é que é? Faz mansinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada. Essa música é de criança, mas ela é uma música muito real. Se você sentir que o inimigo está tentando fazer uma manchinha, você tem que se limpar logo com Deus. Deus, não deixa essa raiva entrar no meu coração, não deixa eu ter ódio, porque não adianta, se você falar para mim que isso não acontece com você está mentindo. Todos nós, enquanto vivermos aqui, nós vamos ser tentados. Você não está morto, mas você não vai ser tentado. Já sempre vai tentar jogar você contra alguém, tentar jogar você contra mim. Você está entendendo? Está vivo, jogar
fazer você, sei lá, desistir de tudo. Vai cair de igreja, não adianta orar. Não, isso não acontece. Vai tentar fazer você desistir de um parente seu, de uma bênção sua. Tentar tirar você da igreja. Não está adiantando nada mesmo. Entendeu? Alguma coisa ele vai tentar. Ele é um tentador. E você está vivo. Então o diabo sempre vai tentar você. Bom dia, João. Fala isso. Você está entendendo? E aí você tem que estar alerta. Você não deixar. O diabo pode tentar você, mas você não pode deixar isso ficar em você. Você tem que rejeitar. Não tem a doença quando ele traz? Não tem? Tem que trazer a doença? Você já sabe, aqui não. Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Você vai pegar isso e vai embora. A mesma coisa é o pecado. Opa, peraí, aqui não. Está amarrado em nome de Jesus. Não aceite o teu pecado. Jesus já morreu na cruz. Não quero esse lixo seu. Pega isso e vai embora. Você tem que agir assim. Então você não pode aceitar. Trouxe um ódio, fica. Trouxe um ódio, não fica nada, vai embora. Está tentando me jogar contra minha mãe, contra meu pai, está amarrado. Não, está escrito: honra teu pai e tua mãe, o Senhor está repreendido. Vai embora. A sua mãe é uma chata, não, ela é uma bênção. Você está entendendo errado já. Chata você. Você está entendendo? Você tem que rejeitar o pecado. Senão, se você aceitar, não tem como. Entendeu? É uma amizade errada. Tu viu o que aconteceu aí? Tu viu? O rapaz lá que morreu? A gente fala, a gente está avisando. Gente, amigos é aquelas pessoas que te aproximam de Jesus. Eu não tenho para onde ir, vem para a igreja, irmão, vai orar. Entendeu? Amanhã a Natasha vai fazer um culto jovem, né? Um encontro jovem, vai ficar quase o dia todo os jovens aqui na igreja, ouvindo a palavra, brincando. Por que você não se une com pessoas que é de Deus? Não, você quer andar camalando, uma hora você caiu com ele. Você está entendendo? Porque o cara morreu porque estava do lado do rapaz que estava devendo. Quer dizer, mataram o cara e botaram dando de tiro no carro, até a menina que ia passando na rua levou um tiro. Você está entendendo? Então a gente tem que vigiar. Você fica andando, tem pessoas que ficam andando com amizade, você não sabe nem quem é, o que a pessoa faz, às vezes a pessoa está devendo, você está ali. E quando vir pegar a pessoa, tu acha que vai deixar você embora? Não, não tem nada a ver com isso, não, o cara vai acreditar. Você não tem nada a ver com isso. Vamos supor assim, presta atenção aqui direitinho, deixa nada se distrair não. Eu não sou mais usuário de droga, mas eu vou lá para um lugar onde está todo mundo vende droga, usa droga, estou lá. Estou até evangelizando o pessoal lá. Daqui a pouco entra alguém ali, irmão, para matar todo mundo. Eu não sou cristão, tu acha que se tu é cristão, o que você está fazendo aqui? Não é para estar na igreja então? Você está entendendo? Tu é cristão, você está fazendo o quê? Está no lugar errado, já era. E aí? O que eu estou fazendo lá? Me explica, gente. Mas eu fui lá para pregar, mas Deus mandou eu ir lá? Se Ele mandar, Ele vai me guardar lá. Mas se Ele não mandou, irmão, esquece, eu estou fora da cobertura de Deus. Ele não mandou eu ir, o que eu estou fazendo lá? E até para pregar, você sabia? Se eu chegar, vou pregar dentro de uma comunidade, aí no hospital, o certo é eu perguntar a minha liderança. Eu tenho que ir debaixo da autoridade do pastor, não é assim não, gente. Pastor, eu devo ir, eu não devo ir, porque Deus vai usar ele. Também se não for de Deus, eu vou, não vai. Essa missão não é para você não, essa missão não é de Deus. Deixe para outro, ou vai, aí sim. Eu tenho que ir debaixo da autoridade, debaixo das mãos de Deus. Aí eu saio por aí, meu pastor está pensando que eu estou em casa, eu estou lá na boca de fim. Não sei o que eu estou vendo. Dá um tiroteio, morro lá, aí, vai fazer o quê? Mas Deus nem guardou ela, né? Também o que eu estava fazendo lá? Sem autorização de uma liderança, sem nada. Estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, e aí? Não é, pastor, mas aí não tem que pregar lá para a pessoa
falam, irmão, mas isso não é assim não, isso é uma preparação e é um chamado, se Deus mandar você ir. E eu vou te falar uma coisa, eu não sou super heroína não, mas se aonde Jesus mandar eu ir, uma vez eu levantei a mão lá na igreja, aí o pastor perguntou isso, quem estiver disposto a ir em qualquer lugar que Deus mandar, eu levantei a mão. Se Ele mandar eu ir, eu vou. Mas se você morrer lá, se eu morrer fazendo a obra de Deus, glória a Deus, eu vou para o céu. Entendeu? Se Ele mandar, eu vou. Mas se Ele mandar, agora eu sair daqui, da minha própria cabeça, não, vou lá, até Deus que vai mostrar isso. Porque o apóstolo Paulo, ele queria entrar numa cidade para pregar, o próprio Espírito Santo falou para ele, não vai lá. A Bíblia diz que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de entrar lá. Não entra lá, eles não vão receber o Evangelho. Aí o apóstolo Paulo, não, mas tem gente que pensa assim, mas eles não viram o testemunho do que o Senhor fez, ele não vai, que não vão aceitar você lá. Tem lugar que Deus não está mandando a pessoa ir, a pessoa vai ficar insistindo, uma hora acontece uma coisa lá e pronto. Você entra no meio também. Por que Deus não me guardou? Porque você não vigiou. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor. Quando o diabo falou para Jesus, botou ele num pináculo muito alto e mandou ele se jogar, era para ele se matar. É claro, que se jogasse lá de cima, e o diabo falou para ele, mas os anjos não darão ordem a seu respeito. O que Jesus falou para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque eu sou de Jesus, pode me carbala, porque, mas irmão, o que você está fazendo da vida? É isso que Deus mandou você fazer. Se Ele mandar você ir, você vai, amém? Bala, vou me matar porque Jesus vai me levar, mas Ele está mandando isso aí, para que você está indo lá? Você está entendendo? É coisa de doido, gente. Eu vou me jogar lá de casa. Jesus vai dar hoje, mas para quê? Vou me quebrar todinha. Daqui a pouco está toda engessada, no anjo lá do lado da cama e agora? Agora nem pregar você consegue, mas quebrou toda. Para que eu vou fazer isso? Está entendendo? Não tem coisa, gente, que Deus não mandou você ir, não mandou você fazer. Você tem que vigiar isso, até onde você vai. Às vezes nem seu pastor sabe que você está ali. Aí daqui a pouco é só notícia, o corpo está lá, ó, poxa, que não vigiou. Entendeu? Tem que vigiar. Então, vamos lá. Geralmente, quando eu vou me chamo a pregar, alguma coisa assim, eu oro a Deus antes, oro muito para ver se é de Deus, se não é uma cilada. Ué, o diabo, ele sabe que se ele me chamar para ir para o forró, eu não vou. Então ele pode fingir assim um falso culto, entendeu? Se ela for para pregar, ela vai. Entendeu? Ela gosta de pregar. Você está entendendo? Aí vai eu, nem orei nem nada, caiu um patinho. Entendeu? Não. Tudo eu oro, gente. Senhor, da sua vontade. Não tem que, se eu quero que eu vou lá, não quero que eu vou lá. Tudo eu oro, não é assim não. Sei lá se aquilo é uma armadilha. Entendeu? Sério. Às vezes é a pessoa que me chama, né? Vamos lá, fulano. Tá? Tinha uma pessoa que estava me chamando para fazer uma visita, que a pessoa estava precisando de uma visita. Eu falei, olha, eu vou marcar um horário e vou lá. Por que eu falei que ia marcar um horário? Porque eu falei que ia marcar um horário porque eu ia ver umas irmãs para ir lá comigo. Você está entendendo? Umas irmãs para ir comigo. Aí, fiquei de marcar o horário e tal. Quando foi um dia, eu não sabia onde a pessoa morava. Quando foi um dia, eu fui na rua comprar um negócio, eu passei em frente ao portão da pessoa. Entendeu? Aí a pessoa, puxa, que bom que você parece.
que bom que você é passando por aqui, tal. Aí eu falei, mesmo, aí a pessoa estava até com uma caixa de som escutando louvor alto, foi bom, foi Deus fez você passar aqui. Eu falei, mas por quê? Não, porque foi bom que aí você já fala, eu já estava passando aqui, você já fala outra oração, estou precisando toda uma oração lá em casa e tal. Agora você me diz, é normal você pedir uma oração a uma pastora? É normal, não é? Você querer uma oração na sua casa. Só que o cara era sozinho, separado, um pastor, entendeu? Estava em casa sozinho, com o som dele lá, e ele se irmou que eu tinha que entrar lá. Eu assim, eu não estou negando a oração a você não, mas eu vou juntar com o pessoal lá na igreja, meus irmãos lá, e vou vir aí. Ué, mas porque está meio corrido, eu falei, irmão, você é sozinho. Eu também sou sozinho, entendeu? Sou um pastor sozinho, sou uma pastora sozinho. E você, até aqui, você sempre me respeitou, mas eu vou entrar para dentro da tua casa, fazer oração, depois de um tempão eu vou sair, o que o vizinho vai pensar? Porque às vezes não é você, mas as pessoas têm a mente suja. Daqui a pouco meu nome está rolando por aí, entendeu? O seu também é chato. E nem pensei nisso, falei, mas eu pensei. Você está entendendo? Não, irmão. Irmão, por isso que o diabo tem tanta raiva de mim, porque para me pegar é meio difícil. Para ele me pegar é meio difícil. Sabe aquele. Porque depois disso ele veio com umas conversinhas indecentes pro meu lado, eu cortei. Ele até saiu daqui da igreja, porque eu falei, não. Primeiro ele começou a querer dar uns dízimos bem gordos. O diabo é sujo, né? Graças a Deus eu não tenho amor de dinheiro, irmão. Diabo é sujo. Para ver se eu não, né? Porque tem, infelizmente, não é todo mundo. Se eu tivesse amor ao dinheiro, eu já ia, não. Deixa ele falar o que quiser, porque se ele sair daqui, ele vai levar o dízimo junto. Entendeu? Aí depois ele veio começar a querer falar uns troços decentes lá, umas coisas de intimidade. Eu falei, irmão, não quero saber disso não. Isso aí, o que ele fazia com a mulher dele, que era separada da mulher dele. Eu falei, não, mas isso aí não convém falar não. Isso aí deixa quieto, conversando em nome de Deus, outra pessoa. Eu sozinha que ele falou com ele. Aí teve uma hora que o diabo viu que não dava mais, né? Tá bom então, porque não sei o quê, eu também sou pastor, vou para a minha igreja. Eu falei, então vai. Entendeu? Aquilo é do máximo. Aí um tempo depois ele arrumou uma menina lá e uma mulher lá e juntou. Você está entendendo? Tem cabimento ficar indo lá? Não, irmão. É sério, sozinha, casa de um homem sozinho. Não, de jeito nenhum. Então a gente tem que vigiar. E eu tiver que fazer uma oração e orar na casa de um homem sozinho, eu com certeza vou juntar o pessoal. Mesmo assim, eu não vou com irmã e sozinho, eu vou ter que arrumar um irmão para ir com a gente. Um irmão, umas 3 irmãs, e sim, a gente vai lá. Entendeu? Eu vou fazer o que lá? Na casa do homem sozinho. Tanto irmão, entendeu? Cara sozinho, não é assim, não funciona desse jeito. Entendeu? Então o diabo que sabe, para ele me pegar, ele não dá para ele. Entendeu? Vocês têm que vigiar isso, vigia, a pessoa te chamar. Também já aconteceu de eu estar em casa e a pessoa me ligar, e pastor, estou precisando de emergência, vem cá, homem. Não dá para mim não. Sozinho, eu e ele. Não. Vou orar daqui e Deus vai resolver a situação. Aí você vai no cara, chega no meio da rua, no meio do mato desse aí, ele agarra você e aí? Quem mandou você ir para sair com ele sozinho? Você está entendendo? Pastora, mas que mente? Não. Jesus falou que a gente tem que ser simples como uma pomba. Você ama todo mundo. Você vai tratar todo mundo bem, você vai orar por todo mundo, mas seja sábio, prudente como uma serpente, porque o diabo ele trabalha, irmão. Às vezes a pessoa está rindo, brincando ali com você não sabe o que está passando na mente da pessoa. Por isso que tem esse montão de feminicismo aí, ó. Tu viu a menina? A menina tinha um colega dela, que disse que era amigão dela. Aí ele chamou a menina,
você viu, esse caso foi um dia desse. Ele convidou a menina para ir lá não sei aonde com ele, pegar um negócio, se isso era apartamento, sei lá, não, é rapidinho, a gente passa lá rapidinho e pega. A menina confiou, porque ele era amigo dela há tanto tempo. Não, a gente vai lá rapidinho. Quando chegou lá, já tinha mais 4 esperando lá. Tu viu esse carro? Os 5 pegou ela e estrupou ela. Abaixo a menina lá dentro. Era uma armadilha. E o diabo usou uma pessoa que se dizia amigo dela para levar ela até lá. E aí? Quem traiu Judas? Quem traiu Jesus? Com medo. Então não é que você não vai amar, não. Você vai amar, mas você vai me vigiar, irmão. Vocês aqui, eu estou com vocês quase todo dia, conheço você. Eu venho um irmão de fora. Não, pastor, vamos lá comigo em tal lugar. Não, esquece isso. É aonde? A mulher está no hospital lá morrendo, você faz uma oração, irmão, me dá um endereço do hospital que eu vou lá. A gente se encontra lá. Para que eu tenho que ir para a pessoa estar no hospital? Eu e ele sozinho. Você está entendendo? Não. Me dá o endereço, irmão, daqui a pouquinho eu estou lá. Pronto, tá bom. Entendeu? Funciona desse jeito. Tem que vigiar. Se a mulherada toda vigiasse assim, ó, não ia cair no laço, não. Cuidado, esse negócio bomba ali, vai ser rapidinho. Rapidinho, então dela não voltou mais. Aí bota um trocinho lá quer uma água? Dá uma água lá com um trocinho lá dentro do carro, não, para a coisa é. Tem mais para onde correr. Lá no versículo Efésios 6, Efésios 4. Vigia com quem você anda. Vigia para onde você vai. Cuidado. Vigia, ele não vem, ele vem disfarçado, pessoal. Ele não vai vir dizendo, eu sou Satanás para te destruir. Ele não vai fazer isso, não. Ele vai vir disfarçado. Ele disfarça até de anjo de luz. Já viu isso no Gálatas? Ele se disfarça até de crente. Aleluia, fala em língua. Vão morar ali comigo. Chegar lá, já era. É sério. É a mesma coisa a oração, irmão. Não adianta nenhum irmão aí, homem. Pastora, vamos lá no monte para a gente orar junto. Eu e ele, sabe? Eu vou fazer o que no monte com o homem? Eu não. De modo nenhum. Eu junto aqui todo o pessoal. Gente, vamos juntar os obreiras, entendeu? Ou se for para ir no monte comigo sozinho, eu vou chamar uma das irmãs aí. Ou as irmãs, entendeu? Sozinha a gente vai assim. Ou vai todo mundo junto, ou vai as irmãs. Eu não vou, eu e o homem sozinho subir com o monte. Não, que a gente tem que unir nossa oração. Não esquece isso. Nada disso. Não existe isso, não. Dá dar a mãozinha e tudo e ficar lá aí. Não. Nada disso. Não existe isso. Tem que ter cuidado. Tem um montão de irmãzinha caindo nessa lado aí. Vamos orar, irmão. Aí dá a mão. Daqui a pouco a mão já escorrega um pouquinho. Daqui a pouco a irmã casada já caiu na tentação. Irmão. Porque o marido está trabalhando, não tem tempo de ir para o monte. Aí fica indo no monte com o irmão. Daqui a pouco vai, pronto. Estoura a bomba. Não existe isso. Entendeu? Dá a mãozinha, você tem que dar a mãozinha seu marido, sua esposa, aí sim. Senão de orar, vamos orar sós ali no quarto. Um homem, outro homem, não é teu marido, faz isso não. Entendeu? Nada disso. Lá no livro de Efésios 4, 31. Deixa eu ver se eu tenho. Lá no versículo, vamos pegar do 17, acharam aí? Olha o que está escrito aí, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, não é isso? Sim ou não? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus sentidos,
Os gentios são aquelas pessoas que não conhecem Jesus. São pessoas que elas andam ainda no pecado. Elas andam, sabe? Pessoas que mentem, enganam um ao outro. Pessoas que, desculpa falar, né? Que isso é muito chato, eu acho muito ridículo. Mas cada um do seu cada um. Porque isso aí é uma desvalorização do templo de Deus. E as pessoas que estão aqui conversando, fazendo lanche, vamos ali agora para dentro daquela casa, vai em qualquer lugar, isso não é de Deus, irmão. Teu corpo é o templo do Espírito Santo onde Deus habita. E se você vai aí pelo mundo, aí tem gente que faz isso. A menina ou o rapaz te chama para você tomar um lanche, depois aí começa a alisar aqui e ali, vamos para a tua casa, você vai para a minha casa. Tudo errado, não tem nada a ver com Deus isso. Aí pega uma AIDS e pronto. Aí, meu Deus, por que o Senhor permitiu? Eu não permiti nada, você que permitiu. Você que quando foi lá, você permitiu que o diabo fizesse isso com você, não foi eu. Não é não? Agora está me culpando. Os gentios andam assim, irmão. Vamos ali para trás daquele poste ali, gente, anda desse jeito. Mas você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não tem que andar na cabeça dessa pessoa. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. Não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Como que eles andam? Preste atenção. Entenebrecido no entendimento. Sabe o que é entenebrecido? Coberto de trevas. A mente da pessoa está numa escuridão terrível. É coberto de trevas. Jesus não é a luz do mundo. Você, quando tem Jesus, você não está entenebrecido, você enxerga. Porque você recebeu a luz. Mas eles não receberam a luz, então estão no escuro, nas trevas. Tudo que ele faz é voltado para o pecado, para o erro. Entendeu? E você que já saiu dessa área, você não pode andar como eles andam. Você tem que andar diferente. Você enxerga que está errado, então não vou fazer. Aí ele está falando aqui, ó. Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Uns é pela ignorância, outros é pela dureza. Uns porque não conhecem a verdade. Quando fala ignorância, porque não conhece a verdade. E o outro é porque conhece a verdade, mas é duro e não quer obedecer, entendeu? Duro de coração, não quer obedecer. Aí ele está dizendo aqui, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Tem gente que já está assim. Já viu que tem gente que não tem sentimento? Mora aqui com a Bernardina, vive uma vida inteira com ela. Aí conhece a Getúlio e sai. Irmão, mas a pessoa não tem sentimento. Aí já está com a Getúlio, fica um mês, tentei ficar com ela, mas não deu não. Agora já conheci a Bernardina, mas a pessoa não amou ninguém. Troço esquisito. Você está entendendo? Nem que a pessoa não tem sentimento, ela não ama ninguém. É esquisito o negócio. Tem pessoas aí que batem no pai, batem na mãe. Esse velho fica me dando trabalho. Não, cadê o sentimento? Acabou, não tem mais amor a ninguém. Entendeu? Aí está falando aqui, ó, cometer toda a impureza. Ele vai fazendo, para eles está bom. Aí ele disse assim, mas vós, agora ele está falando com você, comigo e com você. Mas vós não aprendeste assim de Cristo. Não foi isso que você aprendeu com Jesus. Jesus é diferente. Jesus você aprendeu a perdoar, você aprendeu a amar seu inimigo. Você aprendeu a se guardar, que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você aprendeu diferente. Aí ele está dizendo, ó, mas não aprendeste assim com Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado. Como está a verdade em Cristo? Se você tem aprendido com ele, se você tem ouvido, então você não vai imitar aquelas pessoas que andam no mundo.
Cuidado com o negócio de imitar a pessoa. Até Facebook, internet, você tem que ter cuidado. Eles andam sem Deus, gente. Você não vai imitar isso. Imita Jesus. Glória a Deus. Ah, mas se eu imitar Jesus, eu não vou ser descolado, porque lá o pessoal é tudo assim. Por isso mesmo você tem que ser diferente. Se você fizer igual a eles, não vai ter nada diferente ali, vai estar tudo igual. Pega um cesto de maçã e bota uma laranja no meio. Eu te garanto que de todas as frutas que está ali, o que vai mais destacar é a laranja. Você fala, é um cesto de maçã, mas com uma laranja no meio, só uma laranjinha. A laranja vai ser diferente, porque você vai, tá entendendo? Ah, vai tudo maçã, tudo igual. Farinha do mesmo saco. Não é assim, gente. Você tem que ser diferente, você tem que ser uma luz nas trevas. Ele disse, vós sois a luz, a luz, não, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Que a vossa luz resplandeça, que você resplandeça como astro nesse mundo de trevas. Você tem que ser diferente. Entendeu? Parecido com Cristo, tem que ser diferente. Então ele está falando aqui, ó, até o seu modo de falar tem que ser diferente. Eu falo aqui com você cheio de gíria, igual a pessoa lá do mundo, irmão. Você vai olhar para mim e falar, pastor, parece tanto com as pessoas do mundo. Hoje eu queria que você olhasse para mim e achasse que eu parecia com Jesus. Você está entendendo? Pouco cada não sei o quê, mas Jesus falava desse jeito. Ó, o bagulho é doido. Entendeu? É assim que Jesus falava? Irmão, eu não imagino Jesus e os discípulos falando essas coisas. Estava conversando com uma mina ali como é que é o nome daquela mulher do poço samaritano? Como é que é? Ele estava conversando com uma mina samaritana ali. Já teve 5 maridos. Sei lá, se ela me demora, não sei não. Você não tá entendendo? Vai ter o 6. Não é assim não, gente. Oi? Entendeu? Irmão, vai pedindo a Deus. Tu sabia que eu só falava xingando com gíria? Eu não conseguia falar sem palavrão. Eu era parecida com aquela mulher Desci, né? Xingava pra caramba. Eu só vivia xingando. Vai para não sei da onde, vai não sei o quê. Se eu dava uma topada, eu puga que vai não sei o que lá. Eu só vivia xingando. E eu era cheia de gíria. Eu não conseguia falar igual eu estou falando aqui, eu não conseguia. Tudo meu era cheio de gíria, poeta. E tu sabia que eu orando a Deus, eu nunca orei a Deus para isso, nunca. Vou falar a verdade para você, nunca. Eu comecei para a igreja ouvindo a palavra e tal, quando foi andando, do nada, quando eu percebi, eu não falava mais assim. Se você aprendeu com Jesus, isso é diferente. Eu vi que aquele sumiu, porque eu era cheia de... eu não conseguia falar normal. E aí, rapaz, já eu era assim, o jeito de eu falar. Irmão, eu andava nas bocas de fumo, usuário de droga, eu andava naquele meio ali, então, nosso linguajar era assim. Mas, aí, ó, como é que Deus mudou? Eu já pensei se eu viesse pregar para vocês assim? Pastor, faz uma oração. Irmão, já é. Entendeu? Vamos lá orar lá na minha casa. Vai lá orar na minha casa, irmão, você sozinho. Qual é, rapaz? Qual é? Bagulho doido esse aí, irmão. Não. Eu sei, essa pastora doida. Da onde que veio essa pastora, gente? Não. O bagulho do céu é diferente, rapaz. Não é assim, não. Bagulho do céu. No céu tem bagulho. Então não funciona desse jeito. Você tem que ser diferente, gente.
Glória a Deus. Seja de... Oi? Ô, Rose, deixa eu te explicar uma coisa. Tem coisa da minha vida que quase ninguém sabe. Eu estudei num lugarzinho até quarta série. Eu não tenho estudo. Não tenho, isso eu não tenho. Então eu não falo ainda melhor, não sou aquela pessoa quente, né? Quente não, né? Poliglota, aquelas coisas, não sou, né? Aí Jesus quis me escolher assim, não, fazer o quê? Ele escolheu o Pedro, não sabia nem ler e escrever, eu pelo menos sei ler e escrever. Não muito bem, não sei. Então, eu não tenho assim, muito estudo assim não, mas pelo menos não falo daquele jeito que eu falava, não falo mais, não tem jeito de eu falar. Sabe por quê? Porque eu tenho que ter pelo menos educação para tratar você, entendeu? Chegar uma pessoa aqui na igreja, boa tarde, irmão, boa tarde, na paz do Senhor. Eu quero uma oração para, entendeu? Agora eu vou chegar. Entendeu? Não ia dar não, irmão. Poxa, tem que vigiar. Você é um representante de Jesus Cristo. Entendeu? Como é que você vai representar Jesus Cristo desse jeito? Fica meio complicado. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo aqui, e que tendes e foste ensinado como esta verdade, que quanto ao trato passado, despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Você tem que largar quem você era. Se você mentia, você não pode mentir mais. Você está entendendo? Se você faz um trocinho ali errado, de vez em quando dá uma voltinha em alguém, você tem que parar com isso. Agora você é diferente. Despojeis do velho homem, aquela velha criatura, sabe? Que odiava todo mundo, qualquer coisa jogava praga. Você tem que se livrar disso. Você agora é uma nova criatura. Aí ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. E vos revistar do novo, né? Que segundo Deus é o que, pessoal? Criado em verdade e em justiça, em santidade. Verdade, justiça e santidade. Quando Jesus fala do novo nascimento, é que ele vai recriar você. Ele recria você na palavra. Você não é mais aquela pessoa que você era antes. Entendeu? Aí ele está dizendo, o seu espírito é recriado quando você vem para a igreja. Não é o seu corpo, não. Nicodemos achou que era o corpo. Como é que eu posso entrar dentro de novo para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas ele não estava falando do corpo, ele estava falando do espírito. O espírito é recriado em Cristo. Assim, agora isso é diferente. Aí ele está dizendo aqui, ó. Pelo que deixar o quê? A mentira e falar a verdade. Deixar a mentira e falar a verdade. Cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e é para você fazer o quê? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Como assim irai-vos e não pequeis? Às vezes tem coisa que tenta tirar você do sério. Mas você, por ser uma pessoa de Deus, você se segura. Já está fazendo de tudo para você se explodir também, para você discutir, responder aquela pessoa, e você se segura. Eu faço assim. Às vezes eu vejo que o diabo está usando aquela pessoa para provocar. Eu, às vezes, até na minha mente, eu falo, Senhor, não deixa eu cair nisso não. Minha luta não é carne e sangue, não deixa eu discutir com essa pessoa, não, porque eu só sei que não é a pessoa. O demônio está ali, então eu vou cair numa furada. Ontem mesmo aconteceu isso. Eu estava indo dentro do carro, e aí eu fui falar com uma pessoa dentro do carro e percebi que não era a pessoa. Você queria discussão, queria briga. Aí eu desliguei o celular, né? Aí tinha uma partezinha assim na sombra, eu parei com o carro ali na sombra, que eu tinha que ir lá na pessoa. Antes de eu chegar lá, eu já repreendi, o diabo, eu já sei que é você. Você vai soltar essa pessoa, em nome de Jesus. Amarrei, paralisei a ação do diabo. Depois peguei e fui.
Quando eu cheguei, a pessoa estava calminha, aliviada. Aí eu fico lá, não vai adiantar. Irai-vos, mas não pequei. Se você sentir que está querendo te dar aquela chateação, vai para um cantinho, vai orar. Deus, não deixe isso entrar no meu coração. Porque toda vez que o diabo tenta jogar você contra ele, fazer você ficar com raiva de alguém, mesmo que a pessoa esteja te atacando, porque a nossa luta não é carne e sangue, gente. A essência daquela pessoa, a sua essência, não é assim. Você foi recriado em Cristo. A pessoa está fazendo aqui, tem um demônio lá, mas tem um demônio em você também. Por que você vai ficar com raiva também? Se isso começar a querer ameaçar, te dar aquela raiva, é porque o demônio está começando a querer entrar em você. É como se ele estivesse, ele está usando a pessoa para te provocar. Quando você fica chateado, é um espíritozinho do ódio querendo entrar. Tipo assim, abre aí, deixa eu entrar. Não deixa, você ora logo. Deus, tira isso de mim. Tira essa irritação, tira essa raiva. Tira de mim esse demônio que está tentando me jogar contra o Bernardino. Porque o diabo vai estar até usando ele para jogar ele contra mim. Mas eu não posso, porque eu sou do Senhor, o Senhor que mora em mim. Você ora a Deus e repreende aquilo ali. Não deixa ele entrar. Eu parei o carro lá na rua porque o diabo já está querendo entrar. Olha só, tá vendo? Você não fez nada, a pessoa já estava, eu falei, o diabo. Entendeu? Eu parei ali, já repreendi da pessoa e repreendi da minha vida. Aqui não vai entrar no diabo. Eu sei que não é a pessoa que você está falando, mas você está usando a pessoa. Você não vai usar ela e nem vai entrar em mim. E aí, eu estou tranquilo. Na minha vida não entrou, o demônio também saiu da vida da pessoa, eu pronto. Acabou tudo em pizza. Pizza celestial. Entendeu? Agora, se você não ora, o bicho não entra. Entendeu? Ele está falando aqui, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Que se você pecar, entra aquela escuridão. O diabo vai apagar o brilho que está em você. Você é uma luz. Se você deixar a ira tomar conta de você, isso aí vai acabar você perdendo a cabeça. Fala meia dúzia, acaba apagando aquele brilho do Espírito Santo que a pessoa estava vendo em você. Não cai nessa não, entendeu? Aí ele está falando aqui, não deixe lugar o diabo. Foi o que eu acabei de falar para você. Ele está tentando entrar lá, você não, aqui não. E tenta botar uma doença em você também, aqui não. Tenta entrar na vida do seu filho, da sua filha. Diabo, vai soltar meu filho, minha filha. Você não pode dar lugar para você ficar amarrar ele e mandar embora. Não deixa ele ficando não, se alojando não, está amarrado. Entendeu? Às vezes é um desânimo de você orar, um desânimo de você ouvir a palavra. Tem isso também. Pode ser que tem uns demônios segurando, você não tem vontade de orar, não tem vontade de ir na igreja. Está amarrado, isso é o diabo para parar você. Você tem que repreender. Não, na minha vida não, todo espírito de desânimo, vai embora, não vai me parar. Entendeu? Eu vou orar sim, eu vou buscar a Deus sim. Aí ele está dizendo aqui, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com a mão, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, é o que eu acabei de falar. Cuidado com o que você fala. Mas só o que for bom, para quê, gente? Para promover edificação, porque às vezes a pessoa fala com um tanto de coisa errada, que está dando até mau testemunho para o outro. O outro fica olhando assim, mas Bernardino não era cristão? Mas viu o que ele falou? Não é isso não. Fala coisas que edificam as pessoas que estão ao seu redor. Não saia da sua boca palavra torpe. Aí ele está dizendo aqui, mas o que for boa para edificação, para que dê graça aos que ouvem, não é isso? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Aí isso aqui, toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmias,
e toda malícia seja tirada entre vós. Tudo isso tem que sair. Você está entendendo? Você não pode viver com raiva, com ódio. E essa parte aqui que a gente chegou onde eu queria, a amargura. Cuidado com a amargura. Sabe o que é uma pessoa amargurada? Uma pessoa amargurada é uma pessoa que ela vive chateada, revoltada com a própria vida dela. E aí ela se fecha, ela se torna uma pessoa que nada para ela tá bom. Minha vida é assim mesmo, não sei o que é assim mesmo. Ela se torna uma pessoa amargurada e ela acaba até contagiando as outras pessoas. Você entendeu? Que ela passa a ser uma pessoa fechada, uma pessoa só vive chateada, tudo para ela acha que não dá certo, ela se torna uma pessoa amargurada. Aquela chateação, aquela revolta por dentro, sabe? Às vezes fica revoltada até com Deus, revoltada com todo mundo, é uma pessoa amargurada, é uma amargura que está dentro dela. Tem que pedir força a Deus e se livrar disso, até algumas coisas que deu errado na sua vida. Isso não pode botar uma amargura no seu coração, tá? Às vezes é muita decepção, coisas que você já orou, coisas que fizeram com você, coisas que não deu certo, você vai criando aquela amargura. Você vai se tornando uma pessoa machucada, uma pessoa, sabe, amargurada, aquela pessoa que só vive chateada, só vive fechada, só vive triste. Já viu aquelas pessoas? Eu já vi umas senhorinhas já com uma certa idade, tadinha, elas sofreram tanto, perderam filho, mas não sei o quê. Depois se tornou uma pessoa amargurada, pessoa fechada, não consegue amar ninguém, não consegue soltar um sorriso. A vida é assim mesmo, a vida é pura, não sei o que, entendeu? A pessoa se tornou uma pessoa amargurada. Ela já não está mais acreditando nas bênçãos de Deus, já não está acreditando mais nos sonhos de Deus, ela vai se tornando amargurada, nada para ela está bom. Entendeu? Ela vai começando a achar que é assim mesmo. Vida não é fácil para ninguém. Por que você não sorri? Não, já passei muita luta, eu sorri para quê? Tem pessoa que não solta mais o sorrir. Mas a Bíblia diz o seguinte: não vos lembrei das coisas passadas. Esquece o que passou. Eis que eu farei uma coisa nova. Tem pessoas hoje vivendo bênçãos de Deus que teve muitas coisas que elas não aconteceu na vida delas. Mas elas não se tornaram uma pessoa amargurada. Elas deram a volta por cima. Uma delas é aquela jovenzinha que eu estava vendo um videozinho dela, a Gabriela Rocha. Ela estava contando no vídeo dela muitas coisas que ela passou na vida. Muitas coisas, promessas, coisas que ela falou, hoje tem bênçãos de Deus, coisas de Deus que aconteceu na minha vida, mas tem muitas que não aconteceram. Que eu esperava acontecer, esperei muito tempo, tal, não aconteceram. E outras aconteceram no momento certo de Deus, mas isso não tornou ela uma pessoa amargurada. Na vida, nem tudo que você tenta, você vai acertar. Tem coisas que você acerta, tem coisas que você não acerta, que deu errado. Você tem que pegar o que deu errado e fazer isso uma experiência para você não cometer os mesmos erros, não uma amargura. Entendeu? Senão você vai se tornar uma pessoa amargurada. Você contamina todo mundo quando você está amargurado. Contamina seu marido, sua esposa, seus filhos. Porque uma pessoa amargurada é aquela pessoa ranzinza. Tu tá ruim? Mas é assim mesmo. Entendeu? Ela se torna uma pessoa amargurada. Não faça isso. Você tem que pedir a Deus: Deus, tira do meu coração toda amargura e me dá a alegria do Senhor. Que às vezes a pessoa pensa, mas se eu te ganhasse na loteria, se eu tivesse uma Ferrari, se eu tivesse mais não sei o que, eu ia ser muito feliz. Irmão, a alegria vem de Deus. Tem gente que está cheio de dinheiro, cheio de coisa e não está feliz. Eu sei disso porque eu recebo pedido de oração de pessoas que têm dinheiro, mas está mal. Uns com depressão, outros com problema com dinheiro, não pode dar jeito. Então a alegria, ela vem de Deus. Você pode estar ali, irmão,
irmão, comendo um pãozinho com mortandela, mas você está feliz, porque Jesus está com você, andar com Jesus, você não é uma pessoa amargurada, você não deixou as marcas da vida, o sofrimento que você passou, tornar você uma pessoa amargurada. Ou você pega isso e pega como uma experiência para você ajudar os outros e não cometer os mesmos erros, ou você se fecha no seu castelinho e vai viver uma pessoa amargurada. E essa amargura vai atrapalhar você de receber as bênçãos de Deus. Porque Jesus falou o quê? Que ele responde na alegria. Se eu virei uma pessoa amargurada, irmão, como é que Deus vai me responder? Eu só vivo cheio de amargura. Eu já viu uma amargurada, uma coisa amarga. Você acha que a vida é horrível, que não tem mais, que a vida é só sofrimento, que as coisas é amarga mesmo, que é só luta. Aí você não vê coisa boa na sua frente. Você não enxerga as bênçãos de Deus que vai acontecer, o que Deus vai fazer de bom na sua vida. Não, a pessoa só enxerga coisa ruim. Porque você sofreu lá atrás, então você fica como se fosse um trauma. Você acha que vai sofrer toda a vida. E não é assim. Não é assim. Deus que muda a história, Ele vai mudar a sua história. Você está entendendo? Então, Ele está falando aqui, ó. Toda amargura, tem que sair a amargura. E a ira, e a cólera, e a gritaria, e a blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Tem gente que não casa por causa da amargura, sabia? Às vezes a pessoa lá atrás, ela teve um relacionamento que não foi legal. A mulher traiu, o homem traiu, ou a mulher não tratava o cara direito. Aí ele pensa que se ele tiver um outro relacionamento, vai ser igual aquele. Mas quem disse que vai ser igual? Jesus, sabe o que ele disse? Não vos lembreis das coisas passadas, porque eu farei uma coisa nova. Nova, não é a mesma coisa que fez lá atrás. Jesus, ele é diferente. Jesus não é aquele que fica repetindo a mesma coisa, não. Jesus, ele é criativo. Então não significa que lá atrás você teve um relacionamento que deu errado, que todo relacionamento seu vai dar errado. Cuidado para você não levar essa raiz de amargura com você, entendeu? Não, você não fica ali amarrado ali, não quero mais fazer com mulher, porque eu vou sofrer, eu não quero saber de homem. Não, mas quem disse que é assim? As coisas com Deus é diferente. Glória a Deus. Antes sejam uns para com outros benignos, misericordiosos, fazendo o que, pessoal? Perdoando uns aos outros. Como também Cristo nos perdoou. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de perdoar o outro. Irmão, você é perfeito? Ninguém é perfeito, irmão. Você vai precisar do que os outros te perdoem, porque você erra com os outros. E os outros vão errar com você. Então, como nós não somos perfeitos, a gente tem que perdoar um ao outro. Entendeu? Como Cristo nos perdoa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar, vamos para o caminho santo. E, gente, pede a Deus para tirar toda a raiz de amargura do seu coração. Não deixa brotar. Tem um outro versículo aqui que diz, tá? Que tu não deve deixar brotar nenhuma raiz de amargura. Entendeu? Se eu fosse assim, gente, eu ia ser a pessoa mais amargurada da face da terra. Eu sofri tanto nessa vida. Misericórdia, eu passei tanta luta na minha vida, e mesmo assim eu não sou uma pessoa amargurada. Não consigo rir, consigo brigar, entendeu? Não deixa isso contaminar o seu coração, não. Para de pensar que a vida é mau sofrimento, que tudo é peleja, que é assim mesmo, que você nasceu para sofrer. Para com isso, irmão. O jeito que você está pensando está atrapalhando tudo. Você pensar que você é filho de Deus, você vai ser feliz, que você vai vencer, que você vai dar a volta por cima, que você nasceu para vencer, que Deus tem o melhor para você, você tem que pensar isso. Agora fica aí você pensando, não é isso, eu sou igual o cara falou lá, eu sou um verme, eu sou uma minhoca, não está tudo errado. Já está pecando, porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Deus é o quê? Deus é verme? Deus não é verme, então você não é verme. Para de ficar pensando nessas coisas. Glória a Deus.
Hã? Amém, obrigada. Quer vir aqui falar? Não. Gente, preste bem atenção. Amanhã é o culto jovem. Deixa eles ir para o caminho santo, que aí fica mais fácil de falar. Mas se for para o caminho santo, está todo mundo viradinho para cá. Não adianta, não ter todo mundo olhar para cá mesmo. Oi, mãe, bom dia. Paz do Senhor, Deus abençoe. Falta arroz. Ah, sim, é que eu estou olhando as pessoas para lá, é verdade. Não faltava um. Ó. Tem um filme que é assim, né? Resta um. Ficaram, né? Faltaram uma, não? Não é um filme. É um filme de soldado, que aquele soldado voltava lá para buscar aquele. Resta um. Não. Olha. Ele serviria melhor para escrever o roteiro, o negócio do filme. Porque resta um, tem mais a ver com que o último soldado. Resta um, ele teve que voltar lá. Ele teve que. Não, mas ele teve que voltar lá por quê? Porque restava um para ser resgatado, não é? Não restava um por jeito. Caia, pode ficar tranquilo. Não ficam preocupados, não, que eu não vou sair daqui para escrever roteiro de filme. Não dá, não, deixa quieto. Então, gente, deixa eu explicar um negócio. Amanhã é o encontro jovem. E a gente está precisando de quem puder, se você sentir no seu coração, de ajudar no lanche. Tá? Não dar um refrigerante, ou dar um bolo, ou quem quiser. Vem aí, o que você pode dar para os jovens fazer um lanchinho aqui amanhã na igreja. Glória a Deus. E também vai vir o Dia das Mães, né? É domingo. É na Santa Ceia. E nós estamos pedindo aí a colaboração dos que puder. Gente, mas eu não posso, eu nem vou por causa disso. Faz isso não, você está entristecendo Jesus. O principal é a sua presença. Mas a gente está pedindo aí a colaboração de quem puder ajudar, para a gente fazer um lanchinho, um café da manhã especial no Dia das Mães. Glória a Deus. Aí, você que sentir no coração ajudar, você fala ali, pode falar com a Rose, com a Natasha, naquelas que sabem que elas vão fazer lá, que nessa parte aí. Aí vocês conversam com ela, vamos ver se a gente faz uma coisinha bem bonitinha para o Dia das Mães, tá bom? É para nós mesmo, pessoal, tá? Os maridão aí vai patrocinar. E aí a gente vai embora. Glória a Deus, vamos orar então, meu Jesus. Não fica triste não, porque o Dia dos Pais a mãe também tem que patrocinar, né, pessoal? Poxa, não é não? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou, Pai. E em nome de Jesus nós viemos a Ti, até pedir o Senhor perdão, se alguma coisa nós falhamos, nós pensamos, fazemos, que entristeceu o Teu Espírito Santo, como está escrito aqui, não entristeçais o Espírito Santo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe aqueles que pecaram contra nós. E eu venho fazer uma oração, Pai, que nessa manhã o Senhor venha tirar toda o espírito da amargura,
Pai, frustrações, perdas, humilhações, tristezas que essas pessoas passaram até aqui, que ficou aquela amargura, sabe, aquela falta de esperança. Às vezes a pessoa pensa que não vai conseguir mais, que vai passar tudo de novo que ela passou. Às vezes pensa que a vida dela não tem mais jeito, vai ser um sofrimento mesmo, não muda nunca. E não é verdade isso, Pai. Eu sei que o Senhor tem o melhor preparado. Então tira essa amargura, essa tristeza, esse desânimo do coração dessas pessoas. Põe a alegria do Senhor, que é a nossa força, e abre os olhos espirituais dessas pessoas para que elas venham enxergar os planos que o Senhor tem na vida delas, que é plano de bom, não de ruim. E em nome de Jesus, também oro para que o Senhor coloque nessa água, nesse sal, nesse sabonete, essa peça de roupa, o poder do Senhor, que liberta, que cura, que tira todo o mal. As pessoas que estão, Pai, desempregadas, por causas na justiça, orando pela libertação dos filhos, da família, Pai, até a vida espiritual, a vida sentimental. Pessoas que já tiveram aí decepções amorosas, né? E aí entrou uma amargura. Essa pessoa pensa que todo mundo vai ser igual aquela, vai fazer sofrer ou aquele. Tira isso do coração dessa pessoa, ajuda ela a entender que tem direito de ser feliz. E paralisa toda a ação do mal e exige que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo. Peço que o Senhor receba e dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse: os que me honram, honrarei. Honra essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. E graças a Deus. E vocês que oraram comigo, diga assim seja, em nome de Jesus. Espera aí que eu vou descer aqui, que eu vou abençoar vocês. Eu não sei quem de vocês têm que abrir mais um pouquinho a boca, gente, contar testemunho. Vai contando testemunho que é para Deus fazer mais. Vocês vão tocar aqui no manto que eu consagrei a Deus, que saísse a virtude dele, não é minha não, dele, que saiu naquele manto quando aquela mulher tocou. E aí você vai pegar essa mão e você vai botar lá. Você tem que fazer um negócio com fé. Senhor, essa virtude, aquele poder que saiu do teu manto lá, que curou aquela mulher, estou botando aqui, para que esse meu milagre venha acontecer. Mas você está entendendo? Um dos maiores desafios dos cristãos hoje em dia está sendo crer. Porque a incredulidade é tanto sofrimento, o pessoal já passou, o pessoal já não está crendo mais, tem que crer. A gente acha que é muito difícil, que Deus não vai fazer, que o milagre é impossível. Não é. O diabo tem botado dúvida na cabeça da pessoa, é muito difícil. Esquece. 10 anos que estão indo aí você fica acreditando naquilo. Luta contra a incredulidade. Você vai fazer no nome de Jesus. Vou fazer crendo que vai acontecer. E vai acontecer. Glória a Deus. Amém. Pega a tua mão, você vai segurar de mão, bota naquela causa lá que está na justiça, bota lá na carteira que você quer assinar. E para de acreditar a raiz da amargura, achando que não tem mais jeito. Para com isso. Vai acontecer sim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, gente. Ele só quer que a gente creia. Não é tão difícil assim não. Entendeu? Se ele puder descer aqui e falar pessoalmente, ele vai falar: gente, creia, vocês não estão crendo, você quer duvidar, vocês acreditam no capiroto. O capiroto quer dizer que não tem jeito, que acabou, vai morrer assim, você vai morrer solteiro, você vai morrer solteiro. Você está acreditando, entendeu? Que seu marido não vai se converter, aquela situação não adianta, não muda, não adianta você orar. O diabo que fica falando isso para você. Você não tem que acreditar nisso, tem que lutar contra isso. Glória a Deus. Aí sim você vai ver. Jesus, ele falou um negócio: se creres, você primeiro você tem que crer.
Se duvidares, aí não vê a glória de Deus. Você está entendendo como é que funciona? Então, pega aí só um minutinho. Mãe, Deus abençoe, tá? E todo o pessoal aí do Facebook e do YouTube, em nome de Jesus. E graças a Deus.